Enquanto Bolsonaro, o presidente da República, torra milhões do dinheiro público no cartão corporativo em suas motocicletas, 33 milhões e 100 mil brasileiros passam fome. Isso significa que 15,5% da população nacional está vivendo na miséria absoluta. E pensar que em 2014, passado 11 anos de governo do PT, dos governos de Lula e de Dilma, a ONU anunciou que o Brasil havia saído do mapa mundial da fome. E 6 anos depois, apenas 6 anos, o Brasil não só voltou ao mapa da fome, como aumentou o número de famintos. Veja a seguir os dados da pesquisa sobre a fome do Brasil, realizada pela PASSAN, que é a Rede Brasileira de Pesquisa em Segurança Alimentar, que foi divulgada hoje, 8 de junho de 2022. Veja também quais as regiões do país mais afetadas pela fome e as ações de Bolsonaro que levaram o Brasil a esta situação de miséria. De acordo com pesquisa realizada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, divulgada hoje, 8 de junho de 2022, mostra que 33 milhões e 100 mil pessoas no Brasil estão passando fome. Isso significa que 15,5% da população brasileira vive na miséria absoluta. Em dezembro de 2020, quando foi realizada a última pesquisa sobre a questão da fome no Brasil, eram 19 milhões de pessoas passando fome. De 2020 até junho de 2022, esse número aumentou em 14 milhões e 100 mil pessoas. Mas esses dados apenas confirmam o que nós temos acompanhado nos últimos anos. Pessoas correndo atrás do caminhão do lixo para catar restos de comida. Pessoas em fila de supermercados para receberem restos de ossos. Pessoas revirando aterros sanitários em busca de alimentos estragados, como vemos nas imagens. No que pese essa miséria, infelizmente, não é só isto. Ainda, de acordo com a pesquisa, mais da metade da população brasileira, ou 58,7%, tem dificuldade de fazer ao menos 3 refeições por dia. Isso significa que 125 milhões e 200 mil brasileiros vivem em situação de insegurança alimentar. Insegurança alimentar é quando as famílias estão preocupadas com a possibilidade de não terem alimento no futuro, ou já passam fome no presente. Veja a situação de miséria da população brasileira por região. Na região Nordeste, em seus 9 estados, são 12 milhões e 120 mil pessoas passando fome. Na região Sudeste, a mais rica do país, são 11 milhões e 740 mil pessoas na miséria absoluta. Nos 5 estados da região Norte, 4 milhões e 85 mil pessoas, neste momento, estão sem ter o que comer. Na região Sul do país, nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, são 3 milhões e 1.000 pessoas vivendo na miséria. Na região Centro-Oeste, a de menor população do país, 2 milhões e 150 mil pessoas não têm o que comer hoje e dificilmente o terá amanhã. Afinal, qual a responsabilidade de Bolsonaro com esta situação? O pesquisador Francisco Afonso, do Instituto Ação Cidadania, em depoimento para o jornalista Carlos Madeiro, do portal UOL, afirma que no governo de Bolsonaro houve uma mudança de foco na política de alimentos do país. Segundo ele, isto afetou a produção de alimentos e a regulação de estoques públicos. De acordo com o pesquisador, houve uma ação para privilegiar o agronegócio exportador em detrimento da agricultura familiar. Ele cita ainda o desmantelamento de políticas como o Programa de Agricultura Familiar e do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Para ele, esse desmantelamento são responsáveis pela falta de alimento para a população brasileira. Na última segunda-feira, dia 6 de junho, o portal UOL mostrou que o governo federal destruiu e praticamente zerou o orçamento do principal programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar, o Alimenta Brasil. Ação voltada para a compra da produção agrícola de famílias e doação a pessoas em situação de insegurança alimentar. Estes dados e informações demonstram, sem sombra de dúvidas, a responsabilidade de Bolsonaro com a miséria que assola o Brasil. Mas enquanto isso, Bolsonaro faz motociatas e briga com o Supremo Tribunal Federal. Não lembro, e talvez você não lembre, em algum momento, durante esses quase 4 anos de governo de Bolsonaro, que ele tenha falado da fome no país ou sobre o que fazer para tirar as pessoas da miséria. Lembre-se disso.